Olá a todos e a todas da internet, eu sou o David e esse é mais um vídeo do programa de tutoria para a disciplina de Álgebra Linear da UFJM Campus Janaúba, tá? Hoje a gente vai estar fazendo a questão 15 da lista 2, referente ao período de 2020/5. A questão 15 ela diz o seguinte: eu tenho três bases, tá? Base beta 1, base beta, beta 1, beta 2, tá? Elas são bases do R2. E a questão quer que a gente calcule as matrizes de mudança de base, né? Da base beta para a base beta 1, da base beta 1 para a base beta, da base beta para a base beta 2, da base beta 1 para beta 2 e da beta 2 para beta 1. Beleza? A questão quer essas matrizes aqui. Tá. Sem mais delongas, eu vou fazer um resuminho sobre, novamente, sobre mudança de base. Acho que é importante tentar fixar isso aqui, tá? Ó, eu escrevi as bases beta, beta 1, beta 2 aqui, tá legal? E é o seguinte, num ponto de vista mais genérico, quando eu tenho um... Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Quando eu tenho um vetor V, tá? Pertencente a um espaço vetorial, Vzão, né? Um Vzinho pertencente a um Vzão, eu posso escrever ele como combinação lineares, né? De bases que pertencem a V, tá bom? Como uma combinação linear de vetores de bases de V. Só que V tem infinitas configurações de vetores de bases, né? Então, é o seguinte. Vamos supor que eu pego uma base de V que seja beta, tá? Beta é uma base de Vzão. E beta' também seja uma base de Vzão, tá? Tá aqui. Certo? Então, eu posso escrever qualquer vetor V meu Ctrl+C não está funcionando. Estranho. Ah, tá. Foi. Qualquer vetor V aqui, ó, com combinações lineares entre U, né? Entre a base beta e beta', né? Eu chamei os beta de vetores U, né? O I e o beta' de W, tá? Então, combinações lineares entre U ou entre os Ws, tá? Tanto faz. Eles são vetores vetores de bases de V, tá bom? Bem, eu coloquei genérico para qualquer V. Como U e W são vetores de V também, eu posso escrever qualquer um deles como combinação linear de outros vetores de base. Então, eu posso escrever, por exemplo, os vetores W como combinação linear dos vetores U, tá? E o que acontece? Como é que é a combinação linear, né? Eu tenho uma constante vezes o primeiro vetor da base, mais uma segunda constante vezes o segundo vetor, até uma enésima constante vezes o enésimo vetor, certo? Tá, e isso eu estou fazendo para o primeiro vetor, né? Da base beta 1, beta', né? Que eu chamei aqui. Para o primeiro vetor da base beta', né? Eu estou colocando uma constante, certo? Vezes, para o primeiro vetor tem uma constante, de que eu coloquei com índice 1, que ela multiplica o primeiro vetor, certo? Até chegar na enésima constante referente ao W1, certo? Né? Ela é a enésima constante que multiplica o enésimo vetor, né? E ela é referente ao W1. Tá, por que eu estou evidenciando esses índices nessas constantes? Aqui, ó, isso vai repetir por 2, ó, por W2, eu tenho, né, as constantes referentes ao W2, e ela vai, né, multiplicando do vetor 1 até o vetor enésimo, né, o N, até eu fazer essa combinação linear para o vetor Wn, né? Observe aqui. As colunas... Peraí, eu tô falando de matriz? Calma, vamos descobrir.
vetor U. Então observa o seguinte, esse A, essa constante, eu fiz questão de evidenciar ela com dois índices. Porque isso parece o quê? Elementos de matrizes, tá? E de fato são. Então, em regra geral, ó, eu escrevo um W com uma combinação linear, né? É uma soma vezes uma constante, onde eu estou variando as colunas desse elemento de matriz, ó, vezes um vetor. Aqui tinha que ter um J, né? Isso, tem um J aqui, o J. Então, essa nossa matriz, formada por esses elementos, essas constantes da combinação linear, eu chamo de matriz de transformação, tá bom? Então, cada constante, ó, isso aqui, ó, cada constante dessa representa uma coluna dessa matriz de transformação, tá bom? Então, vamos para a letra A. Agora eu vou mudar a cor do meu pincel. Vamos para a letra A. E a letra A pede a matriz que muda da base beta para a base beta 1. Então, o que acontece? Eu vou pegar os vetores de beta 1, tá? E escrever eles com uma combinação linear dos vetores da base beta, tá? Isso vai ser o quê? 1A vezes o primeiro vetor da base beta, mais um B vezes o segundo vetor da base beta, ou seja, uma constante. Opa, agora uma outra constante C vezes o terceiro, vezes o primeiro vetor da base beta, né? Agora eu vou escrever o segundo vetor da base beta 1, mais uma segunda constante, vezes o segundo vetor da base beta, tá? A base beta nessa questão é a base canônica, então ela é bem simples, né? Se eu faço combinação linear, eu tenho os vetores A e B e C e D. Igualdade entre vetores, cada coordenada tem que ser igual, então menos 1 em 1. Opa! O menos 1 tem que ser igual ao A, 1. Esse 1 aqui tem que ser igual ao B. Não sei o que eu fiz aqui. Igual ao B. 1 tem que ser igual a C e outro 1 aqui de baixo. Essa coordenada tem que ser igual a essa, né? Igual ao D. Certo? Então, ó, essa é a primeira coluna, essa é a segunda coluna. Então, a matriz mudança de base da base beta para a base beta 1, isso é igual a menos 1, 1, 1 e 1. Belezinha? Sem muita complicação, né? Na prática é bem mais simples e fácil do que nessa explicação que eu fiz, tá bom? Nessa explicação generalizada. Tá. Outra coisa que eu quero comentar é o seguinte. Se a gente olhar na questão B, ela fala para a gente mudar da base beta 1 para beta, certo? Bem, de beta 1 para beta é o caminho inverso, tem que andar para trás. Observe que em beta, né? Vamos observar aqui. Em beta, eu tinha que para mudar para beta 1, eu multiplicava pela matriz mudança de base, certo? Que é essa matriz aqui, que a gente calculou agora há pouco, certo? E se eu fosse voltar para trás, ou seja, agora eu quero calcular um vetor na base beta. Então, eu tenho que calcular agora uma matriz, eu tenho que ter uma matriz, né, da base beta 1 para a base beta que multiplica o vetor beta 1.
Mas o vetor beta 1, ó, olha ele definido aqui, né? Ele é uma combinação linear, ele é a multiplicação da matriz mudança de base vezes o vetor da base beta. Isso dá o beta 1. Então, se eu substituo esse beta 1 aqui, ó, por essa relação, eu tenho isso aqui, certo? Observe que, ó, esse aqui é o vetor da base beta e esse aqui é o vetor da base beta. Eles são iguais, né? Então, obrigatoriamente, esse termo do meio aqui tem que ser igual à identidade, tá? Se é igual à identidade, então essa matriz vezes essa, essa matriz de beta 1 tem que ser justamente o inverso dessa matriz aqui, ó, que a gente calculou agora há pouco. Então, se você quer calcular a matriz que faz o caminho inverso, é só calcular a inversa da matriz, tá bom? Então, a inversa da matriz beta 1 é a matriz de mudança de base de beta 1 para beta, tá? Por que eu estou falando isso? Porque se trabalhar na programação, por exemplo, é interessante você calcular uma matriz inversa, tá? Às vezes é mais interessante o algoritmo calcular uma matriz inversa do que fazer esse processo mecânico que a gente fez aqui na mão, tá bom? Existem situações e situações. Se você não gosta de calcular matriz inversa, é só você fazer o mesmo caminho que a gente fez agora, só que ao contrário, né? No lugar dos vetores que eu coloquei, ó, no lugar desses vetores aqui, ó, da base beta 1, você vai colocar o quê? A base canônica, tá? E você vai escrever ela como uma combinação linear desses dois aqui, ó. Tá bom? Então é só fazer o contrário. Mais nada. Caminho bem simples. Tá bom? E por isso eu não vou fazer a questão B. Já que é a analogia, é a mesma analogia, né? Eu vou fazer a questão C. C não, eu vou fazer a questão D. Porque a questão D é um pouco mais interessante, ó. A questão C, por exemplo, é bem parecida com a A, né? É da base canônica para outra base. Então, os próprios vetores de base vai ser as colunas da matriz de transformação, não vai mudar nada. Agora, a matriz D já é diferente, né? Eu tenho duas bases que não são acanônicas. Então, a letra D é mais interessante. Então, vamos explicar aqui o que eu fiz. Eu quero calcular essa base, essa matriz de mudanças de base, certo? E, bem, quando eu calculo um vetor da base beta 2 é o que? É a matriz mudança de base, beta 1 para beta 2, vezes, certo? Essa base, esse vetor beta 1, na base beta 1, tá bom? Quem que é a nossa base beta 1? Eu escrevi agora há pouco, né? A nossa colinha. Beta 1 e beta 2 são esses vetores aí, são essas bases aí, tá? Então, os vetores menos 1 e 0 e menos 1, eu vou escrever eles como combinação linear da base beta 1. Então, vai ser um A vezes um vetor menos 1 e 1, certo? Mais um B vezes o vetor 1 e 1. Depois, o vetor 0 e menos 1 eu escrevo com a combinação linear de uma constante C vezes o vetor menos 1 e 1, mais uma constante D vezes o vetor 1 e 1, certo? Beleza. Feito isso, né? Se a gente faz essa combinação linear, ó, o A vezes 1 menos 1, eu vou ter menos A. O B vezes 1, eu vou ter o B, né? Então, eu tenho um B menos A nessa coordenada. O A vezes 1 mais um B vezes 1, eu tenho um A mais B, né? A mesma coisa embaixo, só vai mudar as letras, né? C mais D. E eu agora igualo as coordenadas, né, desses dois vetores aqui. Então,
eu vou ter o menos 1, menos 1, 0 e 1. E eles são iguais a esses vetores aqui, ó. B menos A mais B, D menos C e C mais D, certo? Tá, ó, dessa equação aqui, eu já tenho que o C é igual a D, certo? Então, com A de baixo implica o seguinte, né? 2C é igual a 1, então C é igual a meio, né? Opa, aqui é menos 1, né? Então é menos meio. Se eu somo, por exemplo, essas duas equações aqui, ó, essas duas equações, se eu somo elas, os A se cancelam, certo? E eu vou ter que 2B é igual a menos 2, né? O que implica que B é igual a menos 1. Menos meio, né? Não, menos 1 mesmo. Tá certo. Menos 1. Os dois se simplificam. Menos 1. Se B é igual a menos 1, né? A gente pensa na equação de cima, por exemplo. Então, eu tenho que menos 1 é igual a B, que é menos 1, menos A, né? Ou lá de baixo, né? Mais A. Tanto faz. Ó, menos 1 simplifica com menos 1 e simplifica que A é igual a 0. Tá bom? A é igual a 0, B é igual a menos 1, C, que é igual a D, é igual a menos meio. Conclusão. A nossa matriz, que muda da base beta 1 para a base beta 2, ela vai ser a matriz 0, menos 1, menos meio e menos meio. Tá legal? Bem, acho que é só isso que eu queria falar, que eu queria passar, né? Se a gente for analisar a letra E, ela é praticamente caminho contrário. É o que eu já comentei na letra B, por exemplo. Então eu não acho muito interessante estar fazendo ela. O vídeo fica por aqui. Agradeço se você assistiu até aqui, tá? Dê o seu gostei se você gostou do vídeo. Se você não gostou, deixa algum comentário, se possível, um feedback, retorno, pra gente estar melhorando o projeto aqui, tá bom? E muito obrigado e até a próxima.